Olá, mamães e papais de plantão! Hoje a gente vai tratar de um assunto que costuma deixar muita gente estressada, que é como discutir com um filho. Por que é tão difícil pedir alguma coisa sem ouvir reclamação ou sem ter que lidar com desobediências? Pouca gente sabe, mas esse tipo de enfrentamento é relativamente normal numa relação e precisamos aprender a passar por eles. Então eu vou te ensinar a lidar com essas discussões de uma forma positiva e principalmente respeitosa. Se você está gostando do que está vendo aqui no nosso canal, nos siga também nas nossas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook. Todo pai e toda mãe naturalmente querem que os seus filhos aprendam a falar e se comunicar, para que possam se tornar indivíduos autônomos e bem-sucedidos. Pode parecer estranho, mas é justamente a dificuldade de se comunicar que mais tem relação com a agressividade e a reatividade das crianças nos primeiros anos de vida. É por isso que você precisa aprender a lidar com esse aspecto tão importante logo quando se inicia a comunicação verbal com as crianças. E eu vou te ensinar a fazer isso nesse vídeo com dicas práticas e que realmente funcionam. Eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, Nicolas, Pedro e o caçula Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o idealizei o canal. Pode deixar. Idealizei. Não vou conseguir agora. Tô precisando tomar um café. A gente faz a pausa do café. Idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de ajudar você a lidar melhor com os desafios da maternidade. Não é preciso ser nenhum grande especialista para saber que as crianças adoram discutir. Eles querem que as suas ideias sejam as ideias de todo mundo. E a gente, como adulto, gosta de apresentar nossas ideias e expressar opiniões também. Sabemos fazer isso seguindo regras e convenções sociais que diminuem os pontos de atrito e permitem uma fluidez melhor na comunicação. Mas as crianças, elas estão apenas começando a aprender a discutir sem serem desrespeitosas. Elas não sabem ainda expressar suas emoções de maneira adequada. Isso costuma gerar irritação e agressividade. Também estão descobrindo a sua própria autonomia e costumam reagir de maneira impensada quando tem a vontade contrariada. Por causa disso, a maioria dos pais acaba transformando uma simples discussão numa luta por controle, mas isso não funciona. Os esforços para controlar uma criança em busca de poder geralmente levam a um impasse ou uma luta incansável entre você e o seu filho. Enquanto você não entender como lidar melhor com isso, vai sempre estar num cabo de guerra que poderia ser convertido num relacionamento mais positivo. Cada criança age de uma maneira diferente. Algumas acham que discutir é o melhor jeito de ter sua vontade atendida. Outras aprendem o valor da resistência passiva. Em vez de discutir, elas preferem se recusar a obedecer ou até mesmo se recusam a falar com você. O que fazer para solucionar os problemas de maneira eficaz e de uma forma positiva para você e principalmente para o seu filho? Existem maneiras de argumentar produtivamente com uma criança, mas é necessário possuir todo um conjunto de estratégias. Você quer saber como? Então continue aqui comigo e veja esse vídeo até o final. A nossa primeira dica de hoje diz respeito ao que eu falo sempre muito com vocês, que são as regras. É importante criar um conjunto claro de regras, determinar os critérios para que o seu filho saiba o que é permitido e que tipo de comportamento está fora dos limites do que a sua família determinou como adequado. Estabelecer regras claras é uma maneira simples de reduzir problemas de comportamento e aumentar a consistência com a disciplina. Tudo bem, eu entendo que um monte de pai pode não se sentir tão confortável criando um conjunto de regras para uma criança seguir, mas a disciplina é fator-chave para a compreensão de valores e responsabilidade, coisas que todas as crianças vão precisar aprender mais cedo ou mais tarde. Embora as crianças não desenvolvam habilidades de raciocínio completo antes dos 5 ou 7 anos, elas instintivamente seguem as regras quando aplicadas de maneira mais adequada. As regras ensinam as crianças a compreender o que se espera delas e elas são capazes de saber o que acontece se não agirem da maneira combinada. Portanto, seu filho precisa saber o que ele pode fazer e o que ele tem que evitar. Antes de tudo, forneça essas regras.
Vai sair de casa para um passeio? Antes de sair, fala para ele o que é permitido ou não. Às vezes, os pais evitam estabelecer limites porque não querem deixar seus filhos tristes ou mal-humorados. Mas aprender a lidar com emoções desconfortáveis é, na verdade, uma das habilidades mais importantes que a gente tem que desenvolver na vida. Não se sinta mal se você recusar seu filho a fazer algo que você não considera adequado só porque você quer agradá-lo. Não pode correr dentro do supermercado? Deixa ele saber. Não pode gritar? Diga para ele. As regras ensinam boas maneiras às crianças. Não se esqueça disso. Estamos criando crianças para viverem e conviverem em sociedade. Essas regras valem também para comunicação. Sabe aquela coisa que palavrão em casa não é permitido? Pronto. Ela tem que valer para todo mundo da casa. Também tem que valer em relação ao tom de voz permitido na hora de se comunicar com os pais ou com outras pessoas. Estabelecer essas regras é essencial, fundamental para você ter balizas que devem ser seguidas não só pelas crianças, mas também pelos pais no relacionamento cotidiano. E a segunda dica, então, é sobre o tom de voz adequado. Você já ouviu aquela frase que diz assim: não é o que você diz, mas como você diz? É exatamente sobre isso. Mesmo quando a gente está debatendo com um adulto, eu costumo dizer que tem uma pequena filosofia onde você fica sem razão se você perder a compostura. Então por que é diferente se tratando das crianças? Quando se trata de disciplina, cada pai gosta de ter sua própria abordagem, mas muitos especialistas concordam que o tom de voz que você usa pode fazer uma grande diferença. Muitas vezes é difícil para os pais verem suas próprias ações, mas é muito importante analisar a situação como um todo. A sua voz é áspera, impaciente ou zangada quando você fala com seu filho sobre algo que ele fez de errado? Você parece zangado com seu filho mesmo que ele não tenha feito nada de errado porque você está cansado? Pense no tom da sua voz. Pense em como você o usa e preste muita atenção em como você pode suavizá-lo ao falar com a criança, mesmo se estiver corrigindo um problema de comportamento. Hoje mesmo eu tenho um bom exemplo para dar para vocês. Aconteceu agora há pouco aqui em casa. Em meio a essas aulas online, a escola dos meus filhos tem seguido um padrão de apresentar umas tabelas para as crianças saberem se elas estão com alguma tarefa em dívida, se eles esqueceram de fazer alguma coisa. Então é uma coisa super simples, você vai lá, clica na tabela e você vai ver se você enviou ou não todas as atividades. Pois bem, o meu filho do meio, tenho falado para ele desde a semana passada: Pepe, você tá conferindo a tabela? Tô, tá tudo tranquilo, todo dia eu chego. E aí, conferiu, foi no checklist? Fui no checklist, tá tudo tranquilo. Semana passada eu conferi, tava tudo tranquilo mesmo. Eu pergunto, porque como eu já falei para vocês também, é importante a gente dar responsabilidade e confiar neles. Então, teve toda uma história de ensiná-lo a mexer direito na ferramenta da escola. E tá sempre perguntando, mas eu tô sempre olhando. E aí hoje eu fui olhar, fui entrar na tabela e tinham sim 2 pendências. Aí chamei ele: Pepe, olha só, acabei de olhar a tabela e tem 2 pendências. Ele: mas então, mamãe, foi porque eu não consegui tirar a foto, eu não consegui entrar no link, eu não consegui. E você fez o que para resolver o seu problema? Ah, esqueci de pedir para você. Eu falei: pois é, você esqueceu de pedir minha ajuda, ou a ajuda do seu pai, ou do seu irmão mais velho, que sempre ajuda ele com essas questões de tecnologia. E aí eu dei uma bronca nele. Falei que isso não podia acontecer, que eu não ia mais admitir, que da próxima vez que eu visse essa tabela com pendências, sendo que eu tinha perguntado se ele estava checando. Ele pediu de Dia das Crianças um curso online de desenho, que ele adora desenhar. E aí eu falei que ele ia ficar sem esse curso de desenho até o final da semana, que a gente precisa ter responsabilidade. E ele foi lá, ensinei para ele como enviar, fazer as fotos que ele não estava conseguindo fazer, e a gente resolveu essa questão da escola. E aí ele ficou muito chateado. Ele chorou agora à noite e não conseguia falar. E eu fui perguntar para ele: mas Pepe, eu queria saber por que você tá chorando. Ele: eu não quero falar. Eu falei: então eu vou te ajudar. Eu vou falando pra você o que eu acho que é e você me fala se sim ou não. Pode ser? Pode. E aí eu falei pra ele: olha, você tá triste porque você esqueceu de fazer a tarefa? Aí ele falou: mas eu não esqueci de fazer a tarefa. Eu não sabia como mandar. Eu falei: tá. E aí você não fez nada pra resolver o seu problema. Aí ele falou: pois é, eu acho que eu tô triste, ele me falou, porque eu acabei esquecendo de tentar resolver o problema. E eu também fiquei muito triste porque você tá me dando uma bronca. Eu falei: e você acha que essa bronca é justa ou não? Ele falou: não é justa. É justa, mas eu tô triste com a situação. Eu falei: pois bem,
você ainda vai acontecer isso muito na sua vida em outras situações. Então você precisa aprender a lidar com as situações, você precisa aprender a resolver e principalmente ter responsabilidade para que eu possa confiar em você. Você já tem idade para ter essa responsabilidade. E aí ele estava muito triste com o que tinha acontecido, e aí eu tentei suavizar porque eu vi que o senso de responsabilidade dele de fato é muito grande. E aí eu falei assim para ele: Pepe, sabe o que tem que acontecer? Você tem que pensar assim: cara, fiz uma porcaria, mas agora eu vou me lembrar mais das próximas vezes. E se não lembrar, vai ter uma consequência. Eu te dei uma chance, da próxima vai ter a consequência, aí você não vai mais esquecer. Ele: não, eu não vai precisar porque eu não vou esquecer. Vamos ver, mas eu acho que a bronca rendeu. Então a gente segue pela lógica básica. Você prefere ouvir os argumentos de alguém que está falando com um tom áspero e crítico, ou alguém que está usando uma voz calma, agradável e razoável? Eu fui dura com ele na questão, expliquei o que estava acontecendo, dei uma bronca, fiz ele resolver o problema e expliquei qual vai ser a consequência se isso acontecer de novo. Não gritei com ele em nenhum momento, não perdi a paciência em nenhum momento. Ah, quer dizer que é sempre assim? Lógico que não, eu também grito, eu também perco a paciência. E como eu já disse pra vocês, eu falo pra eles quando isso acontece: olha só, eu tô perdendo a paciência, eu tô sendo o tipo de pessoa que eu não gosto de ser. E eles entendem isso muito bem. Mesmo que você esteja tentando corrigir um comportamento ou tentando mostrar o seu ponto de vista numa discussão, uma voz gentil, o que não quer dizer que não deve ser firme, provavelmente vai chamar mais atenção do seu filho e ele vai ter mais probabilidade de ouvir o que você tá dizendo. E isso aumenta as chances dele te obedecer. Quando você grita ou fala agressivamente com seu filho, é menos provável que obtenha bons resultados e pode inclusive prejudicar o relacionamento de vocês. Na verdade, algumas pesquisas mostram que gritar se enquadra na disciplina agressiva. Não é raro que isso gere resistência, medo ou simplesmente mimetização. Nesse último caso, você está gritando, tentando dar uma lição de moral para a criança, mas a única coisa que ela aprende de fato, sabe o que é? O seu tom de voz como ferramenta para exercer poder. Então ela vai reproduzir isso cedo ou tarde, com você ou com outras crianças, amigos, enfim. Pense em tons altos e negativos como um conjunto de tampões de ouvido. As crianças têm uma reação emocional a esses tons que as impede de realmente ouvir. Quanto mais você usa tons calmantes, mais oportunidade seu filho tem de praticar a escuta ativa. A minha terceira dica é sobre linguagem corporal. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal e é muito importante saber usá-la adequadamente para se comunicar com seus filhos. A linguagem corporal pode fornecer pistas sobre a atitude ou estado de espírito de uma pessoa. Por exemplo, pode indicar agressão, tédio, relaxamento e diversão. Embora você possa achar que seu filho não está ouvindo você, ele está prestando atenção à sua linguagem corporal. Então, quando você está passando sua ideia para ele, mantenha sempre o contato visual e escute o que ele está dizendo, porque dessa forma você está reconhecendo que o que ele diz é importante para você. As crianças absorvem muito mais do que pensamos. Uma coisa que muitos pais costumam dizer, mas não é recomendável, é querer vencer uma discussão sendo intimidante. Não faça isso. Os pais são muito mais altos que os filhos, por isso, se você se agachar na frente dele ou até mesmo se sentar com ele, passa uma mensagem muito mais clara. Dessa maneira, a criança vai estar mais disposta a fazer o que você está pedindo e evitará prolongar aquela discussão. Use a sua linguagem corporal para mostrar para o seu filho que você está tentando entender os sentimentos dele. Se o seu filho sorri para você, sorria de volta. Se o seu filho está triste, balance a cabeça e mostre que isso também o deixa triste. Eu falei pro Pepe hoje: você acha que eu gosto de te dar bronca desse jeito? Foi aí que ele começou a chorar. Se o seu filho parecer frustrado, faça contato visual e use um tom de voz calmo e reconfortante. A quarta dica se refere à raiva. Vamos imaginar a seguinte situação: o seu filho está parado na sua frente olhando para você com os olhos grandes e raivosos, com o rosto vermelho, os dentes cerrados e as mãos em punho. Então ele começa a gritar: meu Deus, o que eu vou fazer? A raiva é uma emoção assustadora e muito desconfortável, porém é um dos sentimentos mais primários e que todo mundo experimenta. Ninguém quer que os seus filhos fiquem com raiva e certamente não querem que o desrespeito e o desafio que podem vir com esse sentimento aconteça. Eu sei que os pais não gostam de ouvir
os gritos dos filhos, principalmente se a gente está em público. Mas é importante tentar permanecer calmo, principalmente você. Se o seu filho está com raiva e você responde essa raiva com mais raiva, acaba entrando num círculo vicioso de raiva. Uma criança que está com raiva, principalmente as menores, não tem habilidade para administrar os seus sentimentos e expressá-los de uma forma mais madura. Ela pode não ter linguagem ou controle de impulsos ou habilidades para resolver problemas. Às vezes, os pais veem esse tipo de comportamento explosivo como manipulador, mas as crianças que atacam geralmente são incapazes de lidar com a frustração ou a raiva de uma forma mais eficaz, como, por exemplo, conversando e descobrindo como conseguir o que desejam. Mas a maneira como você reage quando seu filho ataca pode trazer um efeito positivo ou negativo. Por mais difícil que seja, se você conseguir manter a calma e controlar suas próprias emoções, você vai servir de modelo para ensinar a criança a fazer a mesma coisa. Se ele está com raiva porque quer alguma coisa que você já disse que ele não pode ter, não volte atrás. Não incentive a continuar com esse comportamento, concordando com o que ele deseja para que isso pare. Porque sabe o que vai acontecer? Ele vai associar aquele comportamento à solução que ele precisa para sempre ter o que quer. A minha última dica diz respeito aos desaforos. Não é incomum que as crianças acabem aprendendo uma, duas ou mais palavras que a gente considera inadequadas. Quando o nosso filho usa a primeira palavra feia ou desaforada, muitos pais costumam, sabe fazer o quê? Rir. Quando a gente fala de crianças pequenas, a habilidade de fazer um adulto rir pode ser vista como um grande superpoder. Então, quando você acha a graça daquela situação inusitada, as suas risadas vão ser interpretadas como incentivo e só vai motivar o seu filho a falar aquilo com mais frequência. Muitos pais acham que explicar que aquele comportamento e aquelas palavras são para adultos é a solução, mas as crianças sempre querem ser como quem? Como os adultos. Então, isso também vai ser visto como um incentivo para que ele continue repetindo. Xingar e dar resposta feia é um hábito ofensivo que não queremos que os nossos filhos desenvolvam, certo? Então, como lidar com isso? Primeiro de tudo, não exagere. Se você fizer uma grande cena quando seu filho disser um desaforo, fazer uso de palavras inadequadas para discutir com você, tem uma boa chance de que isso reforce o comportamento dele. Ele pode usar essa palavra novamente quando desejar atenção, ou pode decidir que é uma boa palavra para usar quando quiser irritar você. Se depois de ouvir uma explicação do porquê falar daquela maneira é considerado inadequado na sua família e ele continuar usando esse tipo de linguagem e isso se tornar um problema sério, tá na hora de você criar uma regra séria sobre isso e impor castigos apropriados para a idade cada vez que essa regra se quebrar. E uma última coisa, fique atento ao que o seu filho ouve ou assiste. Eu sempre falo isso para vocês. Supervisione a exibição de filmes e televisão do seu filho para reduzir a provável exposição à linguagem que ele pode receber enquanto assiste. Tem muitos desenhos que os criadores parecem que não têm a menor noção do efeito que exercem sobre as crianças. Personagens excessivamente rebeldes e desaforados não são uma boa pedida para o seu filho, principalmente nos primeiros anos de vida. Preveja outras maneiras pelas quais o seu filho pode ser exposto à linguagem inadequada e tome medidas corretivas. Lembre-se que ele está na fase de aprender, então cabe a você mostrar o que é adequado e o que não é. Então, se você chegou até aqui, com certeza já tem mais ferramentas para lidar com esse momento delicado que é a hora de discutir com os seus filhos. Mas não fique só por aqui. A gente ainda tem muito vídeo bacana no canal com dicas e explicações voltadas para as diversas fases do desenvolvimento infantil. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!